Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui reunidos para o nosso aulão, para o nosso encontro do Rota do Enem. Relembrando aqui o sucesso que foram os dois primeiros aulões, né? Não tem como não falar da data de amanhã, do dia 13 de maio, e relembrar aqui o aulão que foi ministrado pelo nosso querido Igor, pelo nosso querido Felipe Alves, que falaram sobre o racismo estrutural. E hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais que vão falar sobre a questão do tempo, da gestão das emoções, temas tão importantes para um sucesso no vestibular, né? Como gerir o nosso tempo e as emoções e usá-los ainda em nosso favor. Nós estamos aqui com a professora Ana Paula Soares Veloso, né, a Ana Veloso, que é supervisora de carreiras do IBMEC, que tem uma parceria longa e sólida com a gente. Obrigado, viu, Ana, pela sua presença, obrigado por estar nos auxiliando aqui. E o professor Leonardo, que é coordenador pedagógico da rede, coordenador da unidade integral, ajuda a todos nós aqui coordenando o NAVE, né, o Núcleo de Apoio ao Vestibulando. E aí eu queria saber se todos já estão aí animados, empolgados, todas as unidades. Já estou vendo aqui algumas pessoas falando tio Dan. Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aqui. Esse tema é muito importante para a aplicação do conhecimento técnico que a gente adquire durante as aulas, que a gente adquire com uma rotina de estudos, né? E sem saber gerir as nossas emoções e o tempo, nós não vamos conseguir aplicar esse conhecimento técnico e usar em nosso favor. Todas as unidades estão aí, pessoal de Carajás, Sete Lagoas, pessoal das unidades que eu trabalho, prazer em rever todos aqui. Todo mundo por aí já? Se sim, dá um oi aí, pessoal. Dá um oi aí para a gente já começar. Ok. Então eu vou passar a palavra aqui para a Ana Paula, para o Léo, que vão conduzir, né, com maestria o nosso aulão. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa tarde. É um prazer incrível estar aqui com vocês, me apresentando agora formalmente para vocês, né? A gente já se comunica um pouquinho através aí de circulares, de e-mails, alguns mandam perguntas. Eu queria deixar um recadinho para vocês. Durante a live, o chat vai ficar fechado e a gente vai abrir ao final da live para que vocês possam fazer perguntas e aí a gente tem um bate-papo aí através das dúvidas que vocês enviarem. Desejo a todos vocês uma ótima live e um ótimo rota aí. Um abraço. Até daqui a pouco. Bom, posso entrar, Léo? Posso começar? Ok. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, quase boa noite, né? É uma honra, não sabia que a plateia era tão grande, que a gente tinha gente de todas as pontas do Brasil, mas é uma boa surpresa, né? Falar com uma quantidade grande de estudantes, que é agora, dia 12 de maio de 2021, 5h35 da tarde, estão aqui para escutar, para conversar com a gente sobre tempo e emoções, entender como é que a gente usa isso em nosso favor, é um grande prazer, tá? Eu sou Ana Paula, como já foi dito aí pelo Daniel, pelo Leonardo, sou psicóloga, trabalho aqui no IBMEC Minas Gerais, sou responsável pela área de carreiras do IBMEC. Que área é essa? É uma área que cuida da empregabilidade do estudante IBMEC. O que é isso? Né? É uma área que vai orientar, ajudar e apoiar o estudante na construção da trajetória profissional dele. Né? Vou fazer a ponte com o mercado de trabalho, escutar as empresas, estudar as tendências de profissões, de carreiras, de novas formas de trabalho, para que o nosso estudante, além da sala de aula, né, da vanguarda em sala de aula, também saia da faculdade preparado para assumir os desafios da vida profissional. E acho que todos nós aqui concordamos em uma coisa, pelo menos, né? Tá bom de desafio, não tá não, gente? Vamos falar a verdade, né? Acho que chegamos aí, em maio de 2021, tendo enfrentado mais desafios
nesse último ano do que a gente já enfrentou aí nos todos os outros anos da vida que a gente teve, e sou capaz de apostar que não importa muito a idade que a gente tem, não. Eu sei que eu estou falando com jovens estudantes, né, que talvez não tiveram tantos desafios assim, mas o importante é que chegamos todos aqui, né, e se estamos todos aqui agora, é porque temos plena condição de trabalhar o nosso aspecto que nos diferencia aí dos outros seres vivos do planeta. Gosto sempre de falar isso nas conversas que a gente tem com os estudantes de graduação, pós-graduação e antes da entrada da faculdade também. Se existe uma coisa que faz a gente ser diferente, né, dos outros seres vivos do planeta, é a nossa capacidade de reflexão. E é por isso que a escola me convidou, que a escola de vocês me convidou para vir aqui, para a gente ter um bate-papo, né? O interessante é que vocês anotem aí dúvidas, questões, se concordam com o que a gente vai falar, se discordam do que a gente vai falar, mas o importante é que faça sentido para vocês. E aqui na psicologia a gente entende que fazer sentido é o primeiro passo para a aprendizagem. Eu já estou sabendo aí que rolou um questionário, que vocês responderam sobre principais expectativas, dificuldades, o que é que vocês queriam que a gente falasse aqui, e eu e o Leonardo, a gente preparou uma conversa muito focada naquilo que vocês mesmos pediram, né? Como é que a gente usa o tempo para fazer uma prova, para se preparar para os estudos, né? Como é que eu vou alinhar isso às minhas emoções, como é que eu vou entender essas emoções que vão impactar diretamente nos meus comportamentos, na minha performance, na minha vida e nos meus resultados. Ok? Então, convido vocês que escrevam aí, que guardem as perguntas, mas que participem né, com a gente aqui dessa conversa que vai ser, acho que bem interessante para todos nós. Não só para vocês, porque cada vez que eu falo sobre isso com uma turma diferente, eu aprendo uma coisa diferente. E aí, sabe por quê? Porque eu estou usando aqui nesse momento essa capacidade que eu disse para vocês, que é a nossa capacidade de reflexão. Então, pensem sempre nisso, a partir de agora. Gestão de estudos, gestão de tempo, gestão de emoções, gestão da vida, né? Passa muito por essa nossa capacidade de parar um pouco, respirar, pensar sobre o que está acontecendo com a gente e no nosso entorno, para que a gente manifeste aí os comportamentos que são importantes e necessários para uma boa performance de vida em geral. Mas eu sei que aqui agora a gente está muito preocupado com estudos, com Enem, com prova, com aprendizagem, né, com performance, e isso tudo está diretamente ligado aí à forma como a gente percebe as nossas emoções, como a gente deixa elas se transformarem em sentimentos e pensamentos e mais. E o que a gente faz com isso no final do dia, ok? Bom, eu trouxe aqui uma apresentação só para estruturar um pouco a nossa conversa, mas a gente pode... Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal, bem-vindos à nossa conversa, ao nosso bate-papo. É hora de começar a nossa reflexão a respeito dessa jornada e dessa trajetória que estamos todos construindo, né? Mais separados do que gostaríamos, mas cada um construindo aí a sua maneira, né? Um dos aspectos que a gente estava conversando, eu e Léo, para trazer aqui para vocês, foi sobre a nossa passagem por esse momento, né? Pelo cenário, pela pandemia, pelo isolamento social, pelas aulas remoto, que parece que não vão ter mais fim, mas vão. Daqui a pouco isso vai acabar, a gente vai voltar para a sala de aula com toda a segurança, né, da melhor maneira possível, mas estamos todos, sim, passando por um período de adaptações, e isso faz com que a gente tenha mais emoções de valência negativa, e daqui a pouco eu explico o que é isso, do que emoções de valência positiva. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é interessante e importante que a gente saiba o que acontece com a gente, né? Entender nossos processos internos, entender, de certa forma, não precisa ser com muita profundidade, como é que nossos pensamentos se formam, quanto que isso impacta na nossa rotina e na nossa vida, é fundamental e importante, sabe para quê? Para que a gente não abandone aqueles projetos que a gente tinha lá em fevereiro de 2020, antes disso tudo começar. Todo mundo tinha um sonho, todo mundo, né, eu quero
me tornar uma grande economista, eu quero ser um internacionalista, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto, eu quero ser qualquer coisa, né? E a gente foi colocado numa situação que ninguém aqui escolheu, sou capaz de afirmar isso também, de apostar com vocês, acho que ninguém gostaria de estar passando por isso, e que deu uma chacoalhada aí nesses projetos e nesses sonhos e nos nossos comportamentos para que a gente realize esses projetos e esses sonhos, né? E aí estamos todos aqui agora para resgatar esses projetos que ficaram lá em fevereiro de 2020, mas que devem estar aqui com a gente em maio de 2021. Cada vez mais consistentes, cada vez mais tomando forma, e isso a gente consegue em função do nosso comportamento, né? Dia a dia, rotina, aula, preparação, estudo, concentração, foco, clareza de prioridades, são termos que a gente precisa entender e praticar na rotina para que a gente consiga usar de fato esse tempo a nosso favor. E aí, para que a gente entenda um pouquinho disso, eu acho que a gente precisa fazer um alinhamento aqui muito rápido, um alinhamento conceitual, sobre o que eu estou considerando aqui, qual é a dimensão da inteligência que a gente vai tratar aqui agora. Não é a mais importante, mas cada vez mais tem sido reconhecida pelo mundo do trabalho, pelo mundo adulto, pelo mundo em geral, como uma competência, uma característica que é muito valorizada e esperada nas pessoas em geral. Né, são duas dimensões. Há muitos e muitos anos atrás, deixa eu contar para vocês uma história. O sujeito inteligente era aquele que sabia fazer conta certinho, rápido, né, fazia as equações da matemática e conseguia elaborar mentalmente isso muito rápido. Esse era o sujeito inteligente. Com o tempo, nós da área de psicologia e outros cientistas da área de biologia, de ciências biológicas também, a gente começou a estudar, né, o ser humano e percebeu que a gente tem muito mais que isso. Não que a parte lógico-matemática não seja importante, porque ela é e é base para as outras, né? Mas a gente percebe que existem outras dimensões do ser que são tão importantes e que todo mundo tem. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa praticar, a gente precisa reconhecer essa dimensão que a gente tem, que é a nossa habilidade de nos relacionarmos, primeiro, com a gente mesmo, a habilidade, a inteligência intrapessoal, o quanto eu sei sobre mim, e o item 9, a habilidade interpessoal, o quanto que eu consigo levar isso para o meu entorno, para as pessoas que estão perto de mim, para os meus relacionamentos, para que eu me instale na vida de uma maneira mais adequada. Essas duas dimensões é o que a gente conhece como inteligência emocional, que tem relação com o quanto a gente domina nós mesmos, com o quanto a gente se conhece, né? Quanto que eu tenho consciência sobre mim, sobre a minha tendência de como é que eu vou reagir? Quando eu tenho prova amanhã para fazer o Enem, quando eu penso no Enem, como é que eu reajo? Minha mão fica suando? Eu fico com frio na barriga? Ou tá tudo certo, dominado, porque eu estudei, eu sei o que eu tô fazendo? Né? Se a mão está suando demais e a barriga está doendo a ponto de dar dor de barriga, como é que eu vou administrar isso internamente para que esse exagero de emoções não atrapalhe o meu resultado? Esse é um aspecto fundamental da inteligência emocional. É isso que a gente precisa ser capaz de fazer. Não significa não sentir a mão suando. Eu sou uma pessoa tímida. Já fiz, acho que no último ano, já devo ter feito aí umas 50 lives. Se essa for a 51ª, eu entrei nessa live com a mão suando. Eu vou sentir. A gente vai sentir. O que importa é o que a gente faz com essa descarga hormonal, inclusive. A emoção é, em grande parte, decorrente de um processo fisiológico, ou seja, eu não controlo. Eu vou sentir a mão suando antes da prova, mas o que eu vou fazer com isso? E mais, como é que eu vou me organizar nessa dimensão tempo para eu chegar no dia da prova e minimizar esse suor, minimizar a dor de barriga, minimizar a falta de concentração, né? Porque aí eu vou conseguir direcionar os meus pensamentos, o meu foco para aquilo que é mais importante no momento, que é ter um índice, um resultado satisfatório para que eu consiga entrar na universidade que eu escolher, para fazer o curso que eu quiser, para me tornar aquilo que eu quiser.
aquilo que estava sonhado lá em 2020, 2019, que ficou um pouquinho chacoalhado aí nos últimos meses, mas que precisa ser retomado. Então, inteligência emocional tem a ver com isso, com perceber esses movimentos internos, decidir o que eu vou fazer com eles e fazer para construir bons relacionamentos, nesse momento relacionamentos virtuais, é o que a gente tem para hoje, né? Mas construir aí uma forma de inserção na vida que seja satisfatória. A incapacidade de lidar com nossas emoções atrapalha muito a nossa vida, atrapalha o trabalho, atrapalha a relação com colegas e amigos, namorados, namoradas, atrapalha a relação com os professores, né, com os alunos, atrapalha as relações sociais, né, atrapalha todos os aspectos da vida. É por isso que hoje o colégio chamou a gente para conversar com você sobre isso. Porque é um momento onde a gente tem aflorado esse exacerbamento de emoções e a gente precisa reconhecer isso. Prestar atenção no que está acontecendo no nosso corpo e como isso tem impactado a nossa vida. Ok? Que são emoções, estados neurofisiológicos provocados por estímulos internos ou externos. Né? Emoções podem ser desencadeadas por alguma coisa que acontece no ambiente, mas também pode ser desencadeada por um pensamento. A qualidade dos meus pensamentos pode interferir, sim. Voltamos então, né, com os imprevistos do mundo virtual, os problemas de home office, mas faz parte da nossa rotina agora, né? Pode ter certeza aí que minha mão deu uma suadinha aqui, porque fiquei um pouco tensa com o que estava acontecendo, mas o importante é que a gente voltou para continuar dizendo a vocês o quanto que é importante conhecer isso. Em outros momentos, talvez eu ficaria gaguejando agora, mas acho que a gente consegue continuar. Bom, já entendemos então o que é emoções, a gente já teve até um exemplo que eu tive a chance de experimentar na prática, e agora a gente vai falar sobre o tempo. Léo, pode passar o slide, por favor? Ótimo. O que é tempo? É uma grandeza física. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui sobre o tempo é para a gente desmistificar um negócio que a gente vê o tempo inteiro aí. Tem um tanto de gente vendendo curso de gestão de tempo, que eu vou te ensinar a gerir o tempo, que eu vou te ensinar a administrar o tempo, que eu vou te ensinar a fazer com o tempo render. E aí eu preciso contar para vocês uma verdade, isso não existe. Né? O tempo é constante. A gente não interfere. Hoje foi um dia que eu tive 1 milhão de coisas para fazer aqui no trabalho. Amanhã é um dia que minha agenda está tranquila. E sabe o que eu iria fazer? Pegar 2 horas da agenda de amanhã e trazer para o dia de hoje. Só que não rola. Não tem jeito, né? Todos os dias tem 24 horas. Todos os anos tem 12 meses. Eu não consigo. Senão a gente ia tirar meses de 2020 e levar para 2022. Alguém duvida disso? Tempo não é uma grandeza que a gente consegue gerenciar, que a gente consegue alterar. Tempo está dado. Pode passar um slide, Léo, por favor. Ele está aí. A forma como a gente experimenta e se coloca nessa dimensão é que faz toda a diferença. Daí a importância que tem da gente prestar atenção no que está acontecendo com a gente internamente, para que a gente se coloque no tempo de uma maneira mais interessante, mais produtiva, mais estratégica, mais inteligente. Mas isso significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa todo dia? De forma nenhuma. Por mais que vocês sejam colegas, amigos, estejam na mesma classe, cada um vai passar pela experiência do tempo, né, de uma maneira diferente, com emoções diferentes, com pensamentos diferentes, porque cada um de nós tem uma constituição única, tem uma constituição específica, somos indivíduos, ninguém é igual a ninguém, a gente pode até parecer, eu, por exemplo, pareço muito com a minha irmã, a gente teve a mesma criação, né, mesmos genes lá, a genética um pouco parecida, né, mas somos pessoas diferentes. E é por isso que eu me comporto de uma maneira e a minha irmã se comporta de outra. Por isso é que eu fico
tímida para falar em público, e a minha irmã resolveu seguir uma carreira de atriz. Porque ela resolveu se experimentar na vida de uma maneira diferente, passar pela dimensão tempo. Os nossos dias têm a mesma quantidade de horas, os meses têm a mesma quantidade de dias, isso é igual para todo mundo. Mas a forma como a gente passa por essa dimensão é que faz a diferença. Por isso é tão importante. Pode passar um slide, por favor, Léo? Conhecer. Por isso é tão importante que a gente se reconheça nesse processo para admitir uma postura mais reflexiva e proativa na vida. Que implica o quê? A nossa capacidade de reflexão. E aos 17, 18, 19, 16, 15 anos, a gente já começa a ter essa capacidade aguçada. Isso já é possível. Eu já consigo, com essa idade, pensar sobre minha vida. E é isso que a gente convida. O convite para vocês hoje é esse, para que vocês pensem, repensem, reflitam sobre a postura de vida, porque isso vai fazer com que os resultados apareçam. Isso vai fazer com que você consiga mudar comportamentos que não levaram a resultados interessantes, para que adotem comportamentos, né, mais interessantes e mais inteligentes, para que vocês conquistem os resultados que vocês querem. E isso não pode esperar. Não pode esperar a pandemia acabar, não pode esperar a vacina chegar, não pode esperar. A gente tem que entrar, por quê? Porque a dimensão tempo está passando. A forma como eu estou me instalando nessa dimensão é que vai fazer toda a diferença. E essa capacidade reflexiva, todo mundo tem. A gente não precisa ficar reagindo aos estímulos. Tem prova amanhã, vou lá fazer a prova, só preciso fazer porque eu preciso de nota. Eu preciso me preparar, pensar a respeito, qual é o meu resultado, o que eu quero produzir, qual vai ser a minha performance no Enem, qual a performance desejada, para quê? Para que eu comece hoje a emitir comportamentos que vão me fazer me aproximar ou não dos meus objetivos. Pode passar, por favor, Léo, mais um slide. Ok? E aí, esses comportamentos são as nossas prioridades. Isso eu gostaria de convidar vocês a refletirem também. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos arrumar uma mala, né? Só que eu tenho dois destinos possíveis. Eu tenho uma mala que vai para Aspen, para uma estação de esqui, todo mundo vai esquiar, né? E tenho uma outra possibilidade de viagem, que é o Carnaval em Salvador, certo? Dois destinos possíveis. Eu vou escolher para onde eu vou. E vou arrumar a minha mala de viagem com base no meu destino. Porque pensem comigo, imagina se o Léo escolhe ir para o Carnaval de Salvador e levar na mochila dele roupa de neve. Não vai dar certo. Pode até ser que ele compre lá roupa de carnaval, de verão, enfim, quando chegar. Mas ele vai perder tempo, vai se desgastar, né? Vai perder horas, né, da viagem. Né? Por quê? Porque ele não se preparou. Não levou na mochila da viagem dele coisas, ferramentas importantes para curtir o Carnaval em Salvador. O caminho contrário é verdadeiro. Eu escolhi esquiar. Na hora que eu cheguei lá, né, sei lá, menos 10 graus, não sei, né, eu abro a minha mala e tem biquíni, canga, né, chinelo, protetor solar, boné. O que eu vou fazer com isso numa estação de esqui? E é por isso que é importante que a gente pense a respeito das nossas prioridades. Trazendo aí para a nossa realidade, quais são os comportamentos que a gente precisa emitir hoje para, assim, ter a performance que eu quero no Enem, para ter o resultado que eu quero na prova, para me sentir mais confortável na vida e na rotina em geral. Quais são as ferramentas? Quais são os equipamentos que eu vou levar comigo? Coisa 1, é a minha habilidade de pensar sobre isso. Primeira coisa, eu preciso pensar sobre quais são os meus resultados, quais são os resultados que eu quero atingir. Quais são as emoções
e os sentimentos que eu vou priorizar e que eu quero estimular, o que eu quero sentir. Eu preciso pensar nisso, porque a partir desse pensamento, eu vou destrinchando isso em comportamentos aqui do dia a dia, da rotina, para que eu consiga chegar no final do dia e falar assim, estou preparada para fazer a prova amanhã. Porque eu consegui me preparar, processo de aprendizagem, prestem atenção. Antes de entrar em qualquer aula, olhar o plano de aula do professor, saber o que vai ser trabalhado naquele horário. Entrei na aula. Então aquilo que estava no plano de aula é isso. Mas eu ainda tenho dúvidas. Ok. Depois da aula, processo de revisão, acomodação de novas informações. Nossa cognição funciona assim. Isso é aprendizagem. Eu vi na sala de aula e na hora que eu estava aqui revisando depois da aula, mesmo, eu lembro que o professor falou isso na sala de aula. Não, essa parte aqui que eu não tinha entendido. Peguei então, acho que eu tinha perdido na aula na hora que ele falou, né, alguma coisa relacionada a esse assunto, agora eu entendi. Beleza, revisei, acomodei a informação, criei um novo circuito neuronal, novas sinapses. O que eu vou fazer com isso? Está aprendido para sempre? Não, eu preciso reforçar isso. Vocês perguntaram muito sobre processos de estudo, técnicas de estudo, e talvez essa seja a mais eficaz que eu conheço. Preparar, assistir a aula, revisar a aula, né, e depois estudar. Aí sim, aí eu começo a falar de aprendizagem, começo a falar de internalização de conhecimento, né. Daqui a alguns dias alguém vai te perguntar, você fala, eu lembro, eu estudei. Isso acontece quando... em 1900, de qualquer aula, de qual tema, não interessa. E isso vai fazer esse comportamento de gerir bem os estudos, deve ser uma prioridade para aqueles que escolhem como destino uma performance satisfatória educacional, seja ela resultado de Enem, resultado de prova, aprendizagem, amadurecimento, certo? Então eu preciso pensar a respeito disso. Minha prioridade hoje, sábado, é descansar, alternar a minha capacidade de atenção, que durante a semana fiquei lá quase que 10 horas por dia na frente do computador, minha prioridade do final de semana é descansar. Eu vou dormir, procurar outras formas de estímulo, né, que não sejam computador, né, conversas em família, né, trabalhos manuais, atividade física, enfim, né, cada um vai encontrar o que pode ser feito aí no contexto atual, no cenário atual, para quê? Para alternar, né, os estímulos que a gente tem recebido, para que a gente consiga fazer essa acomodação de conhecimentos e abrir espaço para novos conhecimentos, para novas oportunidades de melhoria, certo? Então, o convite é, pensem nas prioridades, pensem nos comportamentos que devem estar aí dentro dessa mochila para que os resultados sejam alcançados. E muitas vezes o que está aí dentro dessa mochila, né, é angústia, medo, raiva, alegria, tristeza, vários sentimentos e emoções que eu tenho certeza que estão perpassando a vida de todo mundo que está aqui, inclusive a minha, do Léo, do Ricardo, de todo mundo do colégio que está aqui também. É um cenário desafiador. E desse cenário desafiador, a única variável controlável dessa situação sou eu. Por isso eu preciso conhecer as minhas correntes emocionais, quais são os comportamentos que elas vão desencadear e escolher se eu vou me comportar ou não. Ok? Pode passar, Léo, por favor. Organização de prioridades. Acho que eu antecipei um pouco o assunto, mas trouxe aqui para vocês. Vocês pediram muito para a gente falar sobre planejamento de estudos. Está aqui um modelinho de plano de estudos que a gente usa com alguns estudantes de primeiro e segundo período da faculdade. Para quê? Para enxergar, trazer clareza para a rotina. Eu vou colocar, então, todas as aulas que eu tenho, né? Todos os
os meus compromissos, vou enxergar isso na dimensão tempo, na frente dos meus compromissos, eu vou até fazer um sinal, vou escrever quais são os sentimentos que esses compromissos evocam em mim, como é que eu me sinto durante as aulas, como eu me sinto durante o período de descanso, como eu me sinto na hora que eu estou fazendo atividade, porque eu preciso ir me percebendo nesse processo para entender o que eu preciso melhorar, quais são as minhas prioridades, o que eu vou diminuir um pouco, onde eu vou gastar mais tempo, onde eu vou gastar menos tempo. Agora, isso tudo tem que estar muito alinhado com os objetivos. Essa ferramenta está no link, no e-book que está aí na descrição da live, depois se todo mundo quiser clicar para receber esse material, tem um e-book interessante lá com todas as orientações e acho que essa planilha está lá também para vocês preencherem. Façam esse exercício. Enxerguem o tempo de vocês no papel. Por que eu estou falando isso? Porque tudo no campo das ideias, se eu perguntar aqui para vocês, o que vocês vão fazer amanhã, como é que tem sido a rotina? Então, vou lá assim, eu sei, tá tudo de cabeça, tudo na minha cabeça, tudo que eu tenho que fazer está na minha cabeça. E a gente precisa racionalizar isso. A gente precisa trazer isso para um campo mais tangível para conseguir medir, né, o quanto de tempo eu estou gastando no lugar, o quanto de tempo eu estou gastando em outro lugar e quais são os lugares importantes, quais são as atividades importantes para mim. E não significa que as atividades importantes para mim sejam importantes para o Léo, para o Ricardo, para a Luciana, para qualquer outra pessoa. A gente, nessa fase da vida e nessa idade, já tem condições de começar a pensar a respeito disso. Quem sou eu? Quais são os meus objetivos? E além dos meus objetivos e prioridades, quais são os meus pontos fortes? Quais são as minhas características, vejam bem, que vão me ajudar a preencher uma planilha dessa de atividades e de tempo, né, de forma que eu enxergue ali possibilidades de resultado. E quais são as minhas características, porque todos nós temos, que eu preciso olhar com atenção e melhorar para que eu use essa dimensão, tempo, as horas do meu dia, de um jeito mais inteligente para mim. A ferramenta para isso é ter clareza. Eu preciso enxergar. E quando eu falo assim, tá tudo na minha cabeça, tudo que eu preciso fazer está na minha cabeça, não preciso escrever, não está tão claro, né? Porque o pensamento é caótico às vezes, e é normal que seja. Né? Depois a gente racionaliza um pouquinho para falar. Então, quando você vai falar para alguém o que você tem que fazer, você já consegue organizar um pouco melhor. Mas escrever é a terceira instância de racionalização do ser humano. Eu vou ter clareza daquilo que eu preciso fazer e vou enxergar ali pequenos resultados, pequenas conquistas, vou enxergar pontos de melhoria, o que eu preciso fazer para melhorar, o que está bom, o que eu posso diminuir. Então aqui percebi, eu devia estar descansando mais ao invés de estar estudando até meia-noite, né? Agora, eu vou precisar aproveitar um pouco melhor a tarde. Enxergar isso, né? Seguindo esse processinho que eu contei para vocês, de se preparar para assistir uma aula, assistir a aula, fazer revisão e depois estudar o mesmo conteúdo, você vai ter contato com o mesmo tema pelo menos 4 vezes. Aí a gente começa a falar de aprendizagem. E aí, daqui 1 ano, 6 meses, quando alguém te perguntar isso numa prova, você vai conseguir fazer conexões neuronais importantes para trazer à tona esse conhecimento que foi internalizado nesse processo de aprendizagem que vocês vão vivenciar a partir de agora. Tenho certeza que amanhã todo mundo vai preencher essa planilha, Léo. Todo mundo vai chegar na aula preparado para fazer aí a gestão desse processo de aprendizagem de uma maneira tranquila, saudável, estratégica, né, para que todos aí atinjam seus objetivos. Pode passar um slide, por favor, né? Entendendo que os resultados que teremos no futuro, pode dar mais um clique aí na apresentação, são resultados diretos das nossas escolhas de hoje. E essas escolhas, escolher passar a tarde no Netflix ou no quarto escurinho com o ar-condicionado ligado e o edredom quentinho, né? É uma escolha, mas isso te leva a um resultado X, né?
Não sou contra Netflix, não sou contra ar-condicionado, muito menos a coberta quentinha. Mas a gente precisa entender que são esses comportamentos que vão nos fazer chegar aonde a gente quer chegar, né? Entendendo que, às vezes, pode parecer que é conforto e que é bom e que é aconchegante ter todas as tardes da vida, ou noites, enfim, assim, né? Mas não são, né? Viver significa gasto de energia. Levantar para estudar, para fazer atividade física, para assistir aula, para trabalhar, para conversar, isso implica em gasto de energia. E a gente tende, muitas vezes, a querer economizar energia vital. Mas sabe por quê? Porque há muitos milhões de anos atrás, a gente precisava de guardar energia, porque senão a gente morria, porque não tinha, era um outro contexto de vida lá na pré-história, enfim, no homem antigo, enfim. Hoje a gente não precisa mais. Hoje existe condições de sobrevivência disponíveis e a gente pode gastar energia. A gente pode correr, pode fazer exercício, pode estudar, pode levantar. Não tem o risco que existia e que fazia com que a gente assumisse esse comportamento de preservação, não existe mais. Então, escolham, porque a gente escolhe o tempo todo na vida. Já está tarde, a gente inclusive tem que acabar daqui a pouquinho, mas eu sou capaz de apostar com todos que estão aqui com a gente, que hoje, dia 12 de maio de 2021, 6h15 da noite, todo mundo que está aqui fez pelo menos 5.000 escolhas para estar aqui. O que variou um pouco foi a complexidade dessas escolhas. Pensa bem, todo mundo acordou, podia ter escolhido ficar dormindo até mais tarde, todo mundo assistiu aula, podia ter escolhido faltar aula, prestar atenção na aula, podia ter escolhido sair, deixar aí a aula rolando, principalmente quem é remoto, e fazer outras coisas, ou dar mais um cochilo. Então, essas escolhas que vão fazer com que a gente use de forma inteligente o tempo. E essas escolhas precisam estar muito alinhadas com aquilo que eu conheço de mim. Se eu sei que eu preciso, né, que eu devo fazer, ou emitir algum comportamento, para que eu me torne a grande médica, o grande economista, a grande engenheira, ou o internacionalista que entenda das relações mundiais, para intervir numa situação de pandemia como essa, é hoje, dia 12 de maio de 2021, que esses comportamentos precisam começar. Porque senão, cada vez mais a gente vai postergar a nossa possibilidade de resultado, e com isso, aos 20 anos isso pode não ser um problema, aos 25 a gente começa a prestar atenção nisso, aos 30 isso vira uma angústia, aos 35 vira uma questão, e hoje eu já cansei de atender pessoas que estão aí nos seus 50, 60 anos, que olham para a vida e falam, não escolhi nada que de fato foi relevante para a minha vida. E se a gente não escolhe, a gente fica à mercê da escolha de outras pessoas. O que também pode não ser um problema, desde que isso seja consciente, eu escolhi. Eu vou atender o projeto de vida de outra pessoa, eu vou atender o projeto de trabalho de outra pessoa, não tem problema. Mas tem que ser um movimento consciente. E conhecendo o ser humano como eu conheço, como a gente da psicologia conhece, né, é quase que um decreto de falência, assim, seguir o plano de vida de outro, porque o outro é o outro. Não adianta. Cada um tem suas intenções, seus desejos, suas aspirações, sua forma de enxergar. Não existe uma coisa que é certa e que todo mundo não tem. Cada um tem a sua forma de executar e de experimentar a vida. E isso deve ser considerado para fazer essas escolhas. Pode passar, por favor, Léo, o slide. Né? Na prática, como é que eu faço isso? Primeira coisa, começando com o objetivo na mente, depois tirando esse objetivo daí e trazendo ele para um plano mais racional, onde eu consigo enxergar qual que é o meu objetivo. É fazer quantos pontos na redação do Enem? É fazer quantos pontos no Enem? É passar de ano com que média? Né? É ser que tipo de estudante? É ser que tipo de filho? Qual o meu estilo de vida?
Qual amigo que eu quero ser? Como é que eu quero ser lembrado? Então tá, meu objetivo é me colocar na vida dessa maneira, é me sentir melhor, é estimular em mim emoções mais positivas do que as negativas. E aí eu vou trazer isso para essas ferramentas, tal como que eu mostrei antes, de gestão de estudos, né? Para essas matrizes de tempo, que vocês vão encontrar na internet, é bem fácil de achar. Aí eu vou entender quais são as atitudes, os comportamentos, as ações que eu preciso fazer agora, que eu posso deixar para depois, que eu posso pedir para alguém me ajudar ou para alguém fazer, e aqueles comportamentos que eu preciso eliminar da minha vida. Aí eu consigo ter uma baixa na ansiedade, daquela sensação que eu aposto que ninguém aqui nunca teve de fazer, e chegar no final do dia e ter a sensação que não fez nada, né? Por quê? Porque eu vou começar a enxergar de fato os resultados daquilo que eu estou fazendo, que talvez seja o mais gratificante que a gente possa ter em períodos de crise como esse que a gente está vivenciando. Pode passar, por favor, Bela. Mais um modelinho aí de gestão do tempo, de gestão de atividades no tempo, pode passar também. Esse também está na internet, se vocês quiserem é só dar uma olhada, é um livro bem legal, né? E como eu faço isso? Com base na minha realidade, tendo clareza na minha origem, na minha história, na minha situação pessoal, não é a mesma do meu colega, do meu amigo, de tudo, né? Nas minhas dúvidas, meus medos, meus pontos fortes, o que eu preciso desenvolver. Isso precisa estar claro. Quais são as emoções que eu tenho de forma recorrente, quais as que eu quero manter, quais as que eu quero transformar, quais as que eu vou ajustar para que eu passe pela experiência do tempo de uma maneira mais inteligente. Isso é clareza, isso é foco, porque aí eu consigo me organizar de uma forma inteligente, estratégica e relevante. Pode passar, por favor. E aí, eu entendo que, mesmo que eu ache que eu sou de um jeito, eu queria dar uma excelente notícia para vocês. É que por mais que a gente ache que a gente é de um jeito, para sempre vai ser assim, né? Isso não é verdade. Todos nós temos capacidade de transformar, de mudar, né? De desenvolver aquilo que a gente quer desenvolver, de ser aquilo que a gente quer ser. Ok? Isso é real, é factível, desde que a gente trabalhe duro para isso, certo? Pode passar mais um slide, por favor. Não somos fotografia, somos uma ação que precisa de constância, que precisa de direção, né? Que precisa de insistência para que eu atinja os resultados que eu quero atingir. Pode passar, por favor, né? E aí, por onde é que a gente pode começar? Né? Trouxe uma sugestão de atividade aqui para vocês. Na minha época, isso chamava só diário, mas eu trouxe aqui um nominho, um nome melhor, né, para vocês. Diário de bordo. Vocês sabiam que toda embarcação, todo avião, todo meio de transporte, seja ele qual for, tem um diário de bordo? O que é isso? É um caderno, sei lá, não sei que formato tem isso hoje, mas isso era no formato de um caderno, onde o responsável, né, o capitão do navio, o comandante do avião, ou o motorista, tinha que registrar tudo o que acontecia durante a viagem, né? Ele tinha uma origem, um destino, e tudo o que acontecia nesse trajeto era anotado para que qualquer pessoa que lesse depois pudesse entender o que aconteceu, né? E o meu convite é que vocês comecem a fazer isso em relação à vida de vocês. A origem hoje, qual é o destino, né? E o que eu vou anotar, como é que vai ser o meu trajeto? Eu preciso enxergar esse trajeto de uma forma mais clara para saber o que eu tenho de bom, o que eu vou melhorar, como eu vou fazer, porque aí eu vou conseguir corrigir comportamentos que precisam ser corrigidos, estimular outros que precisam ser estimulados, para que a gente atinja aí os objetivos que a gente espera atingir. Ok? Bom, gente, eu acho que, em linhas gerais, né, o que eu gostaria de trazer para vocês era essas reflexões aí a respeito. Esse é um videozinho que
que eu acho que a gente não precisa passar, né? Pode passar o slide, Léo, por favor. Mas que ele diz o seguinte, né? Que tudo aquilo, né? Por onde é que eu começo? Pelo meu comportamento, pela minha motivação, pela minha intenção de fazer acontecer e de fato fazer acontecer, né? Acho que em linhas gerais, e pode. Se vocês quiserem perguntar, acho que o chat vai ficar aberto agora. Qualquer consideração é bem-vinda, né? Qualquer consideração concordando com o que a gente falou ou discordando do que a gente falou também é bem-vindo, mas o importante é que isso faça sentido para todo mundo, né, que está aqui. Que todo mundo que tenha participado desse aulão da rota do Enem esteja um pouquinho mais ajustado aí nessa rota, não só em direção ao Enem, mas em direção ao objetivo que vocês tiverem em relação ao desenvolvimento profissional, educacional e pessoal. Ok? Alguma pergunta? Eu não consigo ver o chat. Se alguém... Ah, tá. Parece que vocês têm que dar uma atualizada na página, é isso? Apertar o F5 para o pessoal conseguir mandar as perguntas. Quem tiver interessado agora em fazer perguntas, direcionar perguntas para a gente, pode ficar à vontade, aperta F5, dá uma atualizada aí na página, vai aparecer o chat para vocês e vocês podem mandar a pergunta. Uhum. Enquanto as perguntas chegam, Léo, se você quiser tratar, que a gente fale sobre algum daqueles temas da nossa conversa, alguma coisa que você acha que seja importante também, estou à disposição. Seu microfone está fechado. Isso. Agora eu consegui falar. Eu estava em mutato aqui, enquanto a gente estava apresentando, mas achei interessante, né? Principalmente naquela matriz lá do tempo, né, que a matriz lá, importância, urgente, o que é importante, o que é urgente, porque às vezes quando a gente está conversando, né, principalmente conversando com vocês, alunos, e às vezes trocando alguma ideia sobre a rotina, né, nossa rotina de estudos, e aí a maioria de vocês já chega em uma situação que vem conversar com a gente assim, estou desesperado, estou ansioso, não sei o que fazer. Quando a gente vai ver a distribuição dessas atividades semanais, as atividades de estudo, a gente já observa que a maioria das atividades, elas estão lá no importante e no urgente. Quase tudo. Parece que as atividades, elas vêm se desenvolvendo, ela não dá trégua, porque é tarefa para fazer, é prova para estudar, é trabalho para poder colocar em dia, ou a prova é amanhã e o trabalho é depois de amanhã e eu ainda estou com o conteúdo atrasado, eu não sei mais o que eu faço, vou tomar bomba, não vou passar no vestibular, coisas desse tipo. Então, a gente vê que quando as atividades elas estão todas lá localizadas naquele primeiro quadrante, já é um local onde já gera uma crisezinha, né, Ana? E essa crise já gera ansiedade e a gente tem a impressão, às vezes, que como a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a gente está sendo produtivo. Quando, na verdade, a nossa produtividade ela tende a cair, não é mesmo? Então, exatamente. É sempre importante a gente pegar aquela matriz e dentro da nossa rotina de estudo, ter um tempinho para planejar essas ações, para refletir sobre como essas ações elas estão acontecendo ao longo de uma semana, ou talvez de 15 em 15 dias, para tentar entender aonde as nossas tarefas elas estão localizadas. Talvez conseguindo mapear visualmente essas atividades, dificilmente você vai gerar um nível de ansiedade que vai te travar, não é mesmo? Exatamente, né? Por que é que a gente usa ferramenta de apoio para tudo na vida? Por exemplo, né? Alguém consegue tirar um prego que está martelado numa porta usando a mão? Eu não consigo. Se alguém consegue, tudo bem. Mas existe uma ferramenta de apoio
que se chama martelo. No martelo, atrás, tem uma coisa que você encaixa e puxa o preguinho e ele sai com mais facilidade, né? Por que para tirar o prego de uma porta a gente usa uma ferramenta de apoio, mas para ajudar a gente a fazer a gestão ali das nossas atividades, a gente acha que vai dar conta de tudo sozinho, tá tudo na minha cabeça. Não, Ana Paula, para de falar isso. Tá tudo organizado na minha cabeça. E aí, se tá tudo organizado na sua cabeça, né, ninguém consegue lembrar de tudo o tempo inteiro, né, a tendência é que as coisas se acumulem mesmo. E aí, de repente, o que nem era urgente, virou urgente, e vai ter que fazer, porque a prova é amanhã, vai ter que fazer, né. E aí, na hora que esse vai ter que fazer, aumenta, sim, o nível de ansiedade. É uma descarga de cortisol, é uma emoção relacionada à raiva e nojo, né? Então, entender esses processos e usar as ferramentas de apoio são importantíssimos para que a gente não deixe isso acontecer. Porque senão a gente chega assim no final do dia, né? Com aquela sensação de que eu fiz, tô morta de cansada, mas não fiz nada. E essa é uma sensação muito negativa, né? O que eu preciso é de ter sensação correspondente ao meu companheiro. Eu fiz, consegui, resultado está aqui, a minha performance foi essa, onde eu vou melhorar, onde eu vou ajustar para melhorar, onde eu vou continuar fazendo desse jeito porque tá bom, né? Essa é uma postura proativa. Oi, Daniel, você quer falar? Ana Paula, tá muito interessante te ouvir. Acho que isso se encaixa muito para esse momento que a gente está passando, não só para o mundo dos estudantes, mas para todos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Lendo aqui no chat, né, o pessoal está falando sobre o desespero com as notas dos simulados, se há dicas específicas também para esse momento do modelo remoto, da pandemia, o que a gente pode aconselhá-los aqui, né? Onde esse desespero de ver notas mais baixas a partir dos simulados e essa organização de tempo neste modelo remoto. Se tem alguma coisa específica em relação a isso? Tem. Olha, eu acho que é importante a gente falar que é assim, nós todos, né? Aí eu vou me incluir. A gente era acostumado a aprender de um jeito. Na sala de aula, num lugar, num ambiente onde era tudo preparado para que a nossa atenção tivesse ali dedicada ao processo de aprendizagem. Quer dizer, tinha um professor, uma pessoa lá falando, né? Ele às vezes até pegava na sua mão, te entregava você estimulava todos os sentidos ali no processo de aprendizagem numa sala de aula tradicional. Quando, de repente, num dia, todo mundo teve que vir para uma sala virtual, né, que é isso que a gente teve, é como se a gente tivesse ficado meio perdido, né, assim, os nossos órgãos sensitivos, assim, eu estava sentada numa mesa, escrevendo, né, agora eu estou aqui digitando, olhando para uma tela, não tem mais ninguém do meu lado, às vezes eu não entendi um negócio, eu olhava para o colega do lado e falava, você entendeu? Ele, entendi, bom, resolveu, não tem mais isso. Então, o que aconteceu? A gente teve que reajustar uma nova forma de aprendizado num ambiente, né, até então pouco conhecido para todo mundo. Então, a dica e a orientação é de fazer um esforço consciente, e aí é isso mesmo, é de entender, olha, eu estou aqui numa sala remota, virtual, eu não estava acostumado com isso, agora eu preciso prestar atenção. Então, eu agora, antes era a escola, agora sou eu responsável em criar, por exemplo, um ambiente adequado para que eu consiga direcionar a minha atenção para uma aula que antes era presencial e agora eu tenho que gastar mais energia para prestar atenção na tela, né? Tem que existir um movimento consciente, organização do ambiente e fundamental, gente, organização de uma rotina para a gente controlar esse processo de aprendizado. Notas saíram, notas ruins, estou desesperada. Beleza, sente o desespero. Agora vamos no extremo oposto, né? Sente uma situação, imagina uma cena onde você olha para a sua nota e para a sua performance e fala assim, deu tudo certo, estou com a nota que eu quero, do jeito que eu quero. Qual é o sentimento que você tem nessa outra cena? É muito melhor que esse desespero, certo? Então, o que eu vou estimular? Que esse sentimento e essa percepção de conforto, de bem-estar, de realização, fique maior do que o desespero. Para eu chegar aqui no desespero, eu já sei
quais foram os comportamentos que me trouxeram até aqui. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu mantiver esses comportamentos, eu vou conseguir chegar nesse outro extremo de resultado? Não vou. Então, o que eu tenho que fazer não é pensar só aqui no resultado, é pensar no que vem, nos comportamentos precedentes que vão determinar essa mudança de resultado. Para um resultado insatisfatório que me deixa desesperada, ansiosa, com raiva, triste, eu já sei o que eu fiz. Todo mundo já sabe, né? A gente está até aqui, isso foi consequência de um comportamento que foi emitido aí nos últimos 2, 3 meses, enfim, né? Desde que começou o ano letivo. Então, para mudar o resultado, eu preciso mudar esses comportamentos. Então, se eu sempre deixei as coisas para fazer de véspera de prova, não vou deixar mais isso acontecer. Se eu nunca controlei a minha rotina de estudos e nunca me preparei para entrar numa sala de aula, especialmente a sala virtual, né, eu preciso me preparar. Eu preciso saber o que vai ser dado nessa aula que eu vou assistir. Eu já tenho que ter sentido um cheiro daquilo que o professor vai falar. Não significa estudar e aprender tudo sozinho, não é nada disso. É olhar o plano de aula. Eu tenho certeza que todos os professores de vocês têm o plano de aula que está disponível aí no mural, no Classroom, não sei qual é a ferramenta que o colégio usa, né, mas está lá. O estudante precisa conhecer. Vocês têm que entrar em sala de aula sabendo que na aula hoje de matemática, que vai acontecer 9h40 da manhã, o professor vai falar sobre derivados, sei lá, né, equação de segundo grau. E eu preciso, o que é isso? Não sei. Então, eu preciso ir lá no meu livro, na bibliografia, que está lá no plano de aula. Então tá, essa equação é uma equação que engloba variáveis, assim, você não entende nada. Não tem problema. Eu sei do que se trata. Cheguei aqui, na sala remota, na sala virtual, com clareza e fazendo esforço para prestar atenção, sim. Entendi, então aquilo que eu li, que eu não entendi nada antes de entrar na sala de aula, o professor explicou, ok, contato 2 com o conteúdo. Depois dessa aula, eu vou sentar e vou revisar. Tem um ditado, uma frase, né, aula dada, aula revisada, né, assim os professores, e é isso mesmo, mas para isso tem um motivo. A gente precisa sentar esse conhecimento. E só depois dessa revisão é que a gente vai montar um plano de estudos e aí de preparação para a prova, para o Enem, ou para qualquer outro processo seletivo ou avaliativo que vocês forem passar. Mas uma estratégia interessante, só um minutinho, Léo, é sempre pensar assim, eu estou desesperado, por causa de prova, por causa de tempo, né? Aí eu vou pensar, o que veio antes do desespero? Quais foram os comportamentos? Então eu quero mudar esse resultado, eu quero no extremo oposto, né? Eu quero tranquilidade, sensação de dever cumprido, né? Então eu vou precisar mudar o antes desse resultado também, ok? Não sei se eu respondi bem, mas eu acho que a gente passou aí pelas dificuldades do virtual, né? Pelo processo de estudo para melhorar a nota, enfim. Vai, Léo, você ia dizer alguma coisa? Sim, eu quero repassar para você a pergunta feita pela Paloma, tá? Achei uma pergunta interessante. Sempre foi muito mais fácil para mim estudar em sala de aula, e agora não tem muito isso. Ter motivação para estudar sozinho é difícil. Tem alguma dica para conseguir estudar? Sim, tem. Primeira coisa, a gente vai retomar, e eu vou insistir tanto que todo mundo vai acabar fazendo esse planejamento de estudos. Baixem lá o e-book de gestão de tempo, que eu tenho quase certeza que essa planilha está lá. Se não tiver, depois também eu posso disponibilizar para o Léo, ele dispara para vocês. Né? Paloma, você e todos nós estávamos acostumados com a sala de aula. E realmente, gente, é muito melhor estudar na sala de aula, é muito mais gostoso. Né? É isso, você conversa com um colega, se não entendeu uma coisa, pergunta, ou ele te pergunta, ou o professor pergunta, as intervenções são de outra forma, o nosso envolvimento é outro, e a gente teve que mudar. Quais são as dicas, então, agora? Nos munirmos de ferramentas que vão nos ajudar a suprir essas deficiências e essas diferenças do ambiente virtual, né? Estar sozinho para estudar é muito mais, é chato, é muito mais legal estudar em grupo, né? Então, eu preciso ter clareza
dos meus motivos para ação, Paloma. Daí vem motivação. Você tem que ter clareza dos seus objetivos, né? Tá estudando para quê? E é por isso que a gente falou lá dos projetos que tal. Para quê? Para me tornar, né, uma psicóloga, né, competente, para me tornar um engenheiro que consiga entender de mobilidade urbana, para uma situação de pandemia, fazer uma gestão de mobilidade da cidade para as pessoas não precisarem ficar trancadas em casa. Olha que maravilha, né? A gente precisa ter clareza dos motivos que vão nos levar à ação. E aí eu encontro uma motivação, porque eu sei o que eu quero encontrar. Não significa que quero hoje, tenho que querer a mesma coisa para sempre. Absolutamente. Daqui a pouco, quem queria ser engenheiro vai querer ser médico, quem queria ser médico vai querer ser arquiteto, não tem problema. Não há problemas nisso. O problema é não se pensar nos objetivos para entender quais são os motivos de ação hoje. Aí a gente é capaz de encontrar uma motivação, né? Exatamente, Ana Paula. Sim. Desculpa interromper. É uma frase que eu sempre digo para os alunos também, que nós estamos passando por um ano, sim, que é decisivo, mas ele não precisa ser definitivo, né? Todas essas escolhas tomadas agora. Uhum. E aí eu aproveito que eu já te interrompi para uma fala da Bruna Larissa, quando ela fala da preocupação dela a respeito da quebra da rotina. O que fazer para reorganizar sem deixar que as novas demandas se acumulem? Organização e recomeço. Quem perguntou foi a Bruna, isso. Bruna, reorganização e recomeço. Funciona assim, a gente define que quer chegar em 2023, sei lá, num processo de desenvolvimento de carreira, né? Como CEO de uma grande empresa. Resolvi. É um objetivo, tá, de longo prazo. No meio disso tudo, até 2023, aconteceu uma pandemia, isolamento social, um monte de gente perdeu o trabalho, um monte de gente teve que aprender um tanto de coisa, né, para conseguir se reinserir no mercado, para ter um trabalho. Eu, né, no meu planejamento aí de ser CEO em 2023, vou precisar me ajustar a essas demandas que estão chegando sem o meu consentimento. Não sou eu que estou escolhendo, as coisas vão acontecendo, e elas vão acontecendo. E hoje a gente vive num mundo super estimulado. Outro dia eu li um estudo, um parêntese interessante aqui. Se a gente for fazer tudo o que todo mundo fala que a gente precisa fazer para ser feliz, para ser uma pessoa realizada, a gente vai gastar 48 horas em um dia. Mas acontece que o dia só tem 24 horas. Ou seja, é impossível fazer tudo que todo mundo diz que a gente precisa fazer para a gente ser uma pessoa. É impossível. Por isso, ter conhecimento e clareza dos objetivos é tão importante, porque eu vou definir as minhas prioridades, Bruna. Eu vou gastar as minhas 24 horas fazendo aquilo que é interessante para os meus objetivos. Vai ter hora que vai embolar, vai ter hora que eu vou deixar e que as coisas vão chegar e vai ter um tanto de... Sim, mas eu vou ter consciência sobre isso é um processo de amadurecimento. A gente consegue esse processo de amadurecimento passando pelas experiências repetidas vezes. Então, eu vou conseguir me organizar, né, para dar um passo atrás, repensar sobre essas atividades que precisam ser feitas, conhecer as minhas prioridades. Lembra da mala? Arrumar a mala, tirar da mochila da mala aquilo que eu não estou precisando, colocar outras coisas que eu estou precisando na mala, botar a mala nas costas e continuar o meu caminho. Ok? Mais alguma pergunta, Léo? Alguma consideração? Bom, acho que deu, né, as perguntas, acho que fechou. Acho que fechou, né, Dan? Parece que sim, né? Só reforçando aqui, o colega fez um post agora em relação ao download do e-book, né? Tanto que é importante e a riqueza desse material que está sendo disponibilizado. Exato. Usem e abusem. São ferramentas que podem ajudar
né, a gente se organizar aí nesse mar de informação que a gente tem que navegar, esse mar de estímulos também que chegam o tempo inteiro, que a gente acha que tem que atender todos os estímulos. Lembrar aí dos períodos de descanso, se tiver tudo muito organizado, muito claro, é possível cansar, mas é possível descansar também, aliás, é necessário descansar, e aí a gente consegue ter uma performance melhor, né, Léo? Nós falamos sobre isso também. Isso. Pessoal, eu queria fazer um pedido a vocês, né, a todos vocês que estão assistindo, preencham os questionários, né, façam avaliação, coloquem observações, contribuições, peçam, né, façam seus pedidos, coloquem seus anseios, para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas lives e atender as necessidades que vocês estão colocando para a gente, né? Eu acho que o interessante é que a gente consiga atender aos pedidos de vocês. E isso, para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter essa informação. Então, é sempre importante que vocês participem, né? Entrem lá, coloquem, escrevam, critiquem, coloquem sugestões. A gente está esperando isso de vocês, né? A gente gostaria que vocês participassem cada vez mais dessas pesquisas, né? E isso é muito importante para a gente, tá bom? A próxima pesquisa, ela sempre vai ir circular para vocês, então fiquem atentos, né? Acessem a pesquisa, qualquer dificuldade que vocês encontrarem em acessar a pesquisa, vocês podem mandar e-mail, podem entrar em contato. Eu vou ter um prazer imenso em poder ajudá-los. Acho que todos nós, né, do Rota, do NAB, do Collegium, todos nós vamos ter um prazer imenso em ajudá-los a preencher, ok? Exatamente isso que eu ia falar. Busquem seu coordenador. Não está indo bem no simulado, use o simulado, os resultados como um termômetro para você se conhecer quais são as suas prioridades e não desanimar com o resultado, mas sim remapear, né, reorganizar, como a Ana Paula colocou, e nesse aulão que serviu muito para mim, acho que serviu para todos nós profissionais, né, principalmente nesse modelo remoto que nós estamos vivenciando a nossa educação, né? Então, obrigado mesmo, de verdade, Ana Paula, obrigado, Léo, obrigado, equipe do Collegium, né, que nos bastidores está sempre aí auxiliando, organizando, fazendo acontecer, o que é muito importante a gente ter esse papo. Obrigado. Isso mesmo. Daqui sou eu quem agradeço o convite, a confiança, a parceria, né, em nome do BMEC, agradeço aí ao Collegium também. A gente está à disposição para atender as demandas que forem surgindo aí dos meninos. Então, estudantes, sim, respondam aos questionários, às pesquisas, para que o colégio, né, consiga, de fato, desenvolver coisas que são relevantes para todos vocês. E daqui também eu espero que tenha valido, que tenha feito sentido para todo mundo a conversa, que todo mundo amanhã comece a ler o plano de aula antes de entrar em sala de aula, que controlem bem aí seus processos de aprendizado e de amadurecimento, porque uma coisa eu garanto, eu acho que essa caminhada e essa trajetória valem muito a pena. Daqui a alguns anos, espero eu que vocês se lembrem dessa rota do Enem, né, desse projeto do colégio. Ana Paula, só ler um comentário que acho que é importante aqui. A Luciana já está falando que está reorganizando a mala dela, mas a Fernanda Luiza elogiou bastante a sua energia, a paz que você transmite. Eu também senti a mesma coisa, acredito que todos nós. Então, mais uma vez, obrigado a você, obrigado ao IBMEC, a essa parceria incrível, né, que a gente construiu. Que ótimo. Seguimos à disposição. Um beijo para todo mundo aí que gostou da energia. Uma vozinha calma, né? Meu filho fala, mãe, essa vozinha. Bacana. Um abraço. Obrigado também pela presença de todos. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.